Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira, 11 de maio, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Bruno encontra a Luana prestes a ter o filho deles numa cabana no meio do mato. Ela pede para ele deixar ela ter o filho dela sozinha. Bruno diz que ele vai levar ela embora de lá, mas ele já está querendo nascer. Bruno diz que se o filho dele está querendo nascer, vai nascer nos braços dele, pelas mãos dele. Luana pergunta como foi que ele achou ela. Foi o meu coração que me trouxe até aqui e o amor que eu sinto por você. Luana pede para ele ajudar ela então. Bruno pergunta desde quando ela está assim. Ela diz que está assim desde ontem. Bruno manda ela respirar fundo e ficar calma para eles colocarem o bezerrinho deles para fora. Luana diz que está sem forças. Ele diz: "Você sem forças?" Luana sente dores fortes e diz para Bruno que ela ama ele. "Que hora você escolheu para me dizer isso? Eu te amo também." Luana pergunta se ela morrer, se ele perdoa ela. Ele diz: "Não, se você morrer eu te mato. E agora chega de conversa, vamos colocar o menino para fora, vamos." "Faz força, vai." Luana diz com a voz fraca que ela está sem forças, ela não está aguentando, meu Deus. Bruno abraça ela e diz que ele foi lá para dar forças para ela. "Eu te amo, Luana, não foge de mim, por favor, nunca mais. Eu te amo, por favor, não foge de mim nunca mais." Ela sorri e diz que vai colocar o filho deles no braço dele. Ele diz para ela então fazer força. Nasce o filho deles. Bruno diz que o bebê não gostou muito da água fria. Ele é esperto. Luana diz que a mãe dele nasceu debaixo de chuva. Bruno diz que o pai dele nasceu debaixo de ódio. Luana diz para ele não falar disso agora, não. Bruno diz que o importante é que ele está vivo. E ele é o nosso filho. Ele é o nosso filho, Luana. Você vai criar ele na sua garupa, não vai? Bruno diz que ele nunca viu um filho dele nascer. Ela diz que esse nasceu nos braços dele. Foi, porque você me fez vir até nesse fim de mundo para poder acontecer isso. Dimas diz que a rádio estava anunciando que o helicóptero do Rei do Gado está desaparecido com ele a bordo. Marcos diz que já deram um alarme. Lia com raiva diz tudo por causa daquela maldita sem terra. Bruno pergunta para a Luana como é que vai se chamar o filho deles. Ela sorri dizendo que ainda não havia pensado nisso. Ele manda ela então pensar. Marcos está recebendo as ligações dos jornalistas e diz que essa notícia não procede e que o pai dele está bem. Lia diz novamente, tudo por causa daquela sem terra. Regino acha tão bonito o filho de Luana e Bruno. Jacira pede para pegar um pouquinho o bebê e fica caducando com ele. Bruno diz que eles estão com um pouco de pressa porque a Luana ainda está precisando de cuidados. Bruno diz para Regino que se um dia ele contar para o filho dele que ele nasceu numa tapera, num assentamento de sem terras, ele vai dizer que o pai dele está mentindo. Mas ele já nasceu com muito boi e com muitas terras, né, seu Bruno? Bruno diz Luana agradece a Jacira e a Bia por tudo que elas fizeram por ela. Dimas diz para Bruno que ele não sabe o alívio que foi quando ele ligou pedindo para buscar ele no aeroporto. Bruno pergunta por quê. Porque estava todo mundo pensando que o senhor tinha caído de helicóptero. Bruno diz que ele não havia pensado nisso, mas foi só o que os seus filhos pensaram, seu Bruno, que o senhor tinha se esborrachado de novo. Bruno manda Dimas virar a boca dele para lá. E ninguém está imaginando que o senhor vai chegar assim com a Luana e uma criança nos braços. Bruno manda Dimas deixar de conversa e seguir em frente. Luana pergunta para Bruno como ele acha que vão receber ela lá. Ele diz que com essa criança nos braços vai ser uma festa, ainda mais porque o pai deles está vivo. Bruno e Luana chegam em casa. Lia já começa a dar bronca dizendo que ele deu um susto neles e que ele poderia ter telefonado. Mas é assim que vocês me recebem? Júlia diz, seja bem-vindo, seu Bruno. Bruno pergunta se eles não viram a Luana. Aparício cumprimenta a Luana, pergunta como ela está. Lia pergunta como vai. Luana diz que vai bem. Bruno diz para a Luana para eles irem para o quarto e manda a Júlia pegar o neném. Bruno carrega a Luana e sobe com ela. Rosa pergunta para Liliana se ela não acha estranho um homem na idade do Bruno sair voando doido atrás de uma boia fria. Liliana diz que Bruno é apaixonado pela Luana. E ela ainda por cima esperando um filho dele. Rosa diz que talvez ele tenha razão. E o Marcos voltou a insistir naquela história de casamento. Liliana diz que Marcos quer se casar com ela. Se ele for absorvido por minha mãe, eu me casava com ele agora mesmo.
Dimas diz para Lia que ela nem perguntou pelo filho do pai dela. Aparício diz que ele é irmão deles. Lia é ignorante e diz que o bebê é filho daquela boia fria. Marcos diz que eles estavam achando que o pai havia morrido e ele chega com uma nova vida nos braços. Dimas diz que Bruno estava achando que eles iriam fazer a maior festa para ele. Lia, eu acho que você não foi muito legal com ele, não. Lia manda o Marcos deixar a raiva dela passar primeiro. É esquisito, né, Lia? De repente, um irmão recém-nascido assim. Dimas diz que é machinho mesmo o bebê. Marcos diz que ele vai lá ver o moleque. Aparício pergunta para Lia se ela não vai. E ela, toda metida, diz não. Marcos pergunta para Bruno se ele pode entrar. E Bruno diz depois, porque eles vão tomar banho, depois ele entra. Júlia pergunta para Luana quando foi que ela teve o bebê. Ela diz ontem de noite. Júlia fica surpresa pelo bebê ter um dia de vida e já ter feito uma viagem longa dessas. Você deveria estar de repouso, Luana. Luana diz que vai tomar um banho e depois ela descansa. Lia, toda arrogante, pergunta para Bruno onde nasceu o filho dele. Bruno diz no rancho do pescador, na beira do rio. Aparício diz que beleza e Lia pergunta se foi lá no meio dos sem terra. Bruno diz lá mesmo e debaixo da luz de um lampião. Marcos pergunta quem fez o parto. O pai de vocês, ora. Como assim o senhor pai? Aparício diz para Lia que o pai dela já está acostumado pelo tanto de bezerro que já nasceu pelas mãos dele. Bruno diz para Aparício que ele não gostou dessa comparação. Aparício pede desculpas. Marcos pergunta por que a Luana estava no rancho dos pescadores. Porque ela estava lá na casa do Regino quando você apareceu por lá. Marcos diz que não acredita nisso, ela tinha fugido também. Lia diz que não se conforma com isso, mas vai aceitá-la de volta aqui em casa e ponha na sua cabeça que ela é a mulher do seu pai. Até ela fugir de novo, né, pai? Bruno diz que a Luana fugiu de um ódio que ele não quer mais sentir nessa casa. Marcos pergunta para Bruno se o filho dele vai ter Berginazzi no nome, porque eles não têm. É isso mesmo, pai. Nenhum de nós tem o maledito nome Berginazzi. Bruno diz que ele vai deixar a Luana decidir isso. Zé do Araguaia e Dona Ana ficam felizes ao saber que o filho de Luana e Bruno nasceu e que é um homenzinho. Zé do Araguaia diz para Dona Ana que só de pensar que o filho do Bruno vai fazer companhia para o herezinho deles. Lia pergunta para a Luana se ela acha que o filho dela teria os mesmos cuidados que ele está tendo lá se ele estivesse lá com os amigos dela sem terra. Luana empina o nariz e pergunta por que ela foi lá para falar essas coisas para ela. Lia pede desculpas e diz que ela foi lá para ter uma conversa com ela. Luana manda ela falar logo. Lia diz para Luana que ela chegou a gostar dela um dia. Luana diz, chegou, foi, mas eu não vou perdoar você nunca, não pela angústia que você fez o meu pai passar. Primeiro porque você foi muito ingrata saindo daqui daquele jeito depois que o nosso tio maledito veio aqui. Luana diz que se ela conhecer o irmão dela, ela pode sair de lá. Lia diz que não, porque ela quer levar essa conversa delas até o fim. Luana manda ela falar logo. Lia pergunta para Luana se ela gosta do pai dela. Luana diz que Bruno é o pai do filho dela. Lia diz que não foi isso que ela perguntou. Luana diz que gosta demais do Bruno. Lia diz que Bruno gosta dela e isso eles já sabem, porque ele fez muitas loucuras para encontrar você. E eu dou graças a Deus dele ter me achado, ainda mais naquela hora. Lia manda então ela crescer e se comportar como gente, aprender a andar e falar como gente. Luana pergunta de que jeito. Lia diz que ela vai ser a mulher do rei do gado e ela já é a mãe de um filho dele. Mas eu sou do meu jeito. Lia manda a Luana levantar da cama que ela vai ensinar ela a andar direito. Luana diz, ora, mas andar? Lia diz que sim, a andar como a princesa que ele acha que ela é. Bruno pergunta para Marcos onde está a Lia. Ela está lá em cima conversando com a Luana. Bruno diz que ele só espera que a Lia não complique mais as coisas com essa conversa. Aparício diz que Lia não foi lá para isso, ele pode ficar tranquilo. Zé Bento aparece compondo as músicas dele e Lurdinha fazendo um belo churrasco. Leia pergunta para Marita se a mãe do Ralph não tem uma conta no banco que ela possa mandar dinheiro para ela todos os meses. Claro que tem, é como eu faço o dinheiro chegar até ela. Leia manda ela deixar o número dessa conta para ela, porque ela não quer mais depender dela para isso. Tudo bem, eu tenho anotado lá em casa, depois eu te trago. Marcos liga para Leia para dizer que tem gente nova no pedaço.
Ela sem entender nada de gente nova. Nasceu o meu irmão, o filho do pai, com a Luana. Leia séria diz, nasceu onde? O seu pai encontrou aquela uma? Marcos diz que Bruno achou e trouxe os dois para casa. O molequinho é muito bonitinho, sabia? Leia desliga o telefone com raiva. Marita pergunta o que foi e Leia, sorrindo, parece louca, diz que nasceu o outro filho do ex-marido dela. Maria Rosa diz para Marcos que Bruno está com um filho recém-nascido lá e um neto bebê aqui. Isso não é uma coisa muito comum de se ver, né? E o menino nasceu perfeito, Marcos? Marcos diz que o bebê nasceu perfeito e lindo. Liliana diz que a mãe dela está perguntando isso porque a Luana e o seu pai são primos de primeiro grau. Eles deram sorte, o menino é muito forte. Maria Rosa diz que ela fica feliz por isso. Marcos vê o filho dele e diz para Liliana que ele está cada dia mais bonito. Liliana diz que o bebê está puxando ao pai. Marcos diz que ele está puxando a mãe. Liliana pergunta para Marcos se não vai acontecer nada com ele. Marcos diz que não vai acontecer nada. E esse julgamento eu não consigo mais dormir pensando nisso. Marcos manda ela esquecer isso. E Liliana diz que não consegue. Marcos pergunta para Liliana se é assim que ela quer ajudar ele. E se é essa a força que ela quer dar para ele. Ela diz que gostaria de fazer alguma coisa para ajudar ele. Marcos diz que ela não pode fazer nada. Ela se declara para Marcos dizendo que ama muito ele. Os dois se beijam. Rafaela tem uma conversa com o Giuseppe e diz que ele deve estar admirado com tanta coisa que tem visto por lá, né? Ele diz que sim, mas que ele está assustado. Eu adivinho que deve estar mesmo. A nona Gema falava dos cafezais do nono Bruno, mas ninguém podia imaginar que fosse tanto, não é? Giuseppe diz que é verdade, mas esse cafezal de lá quem plantou foi o tio Jeremias e as vacas dele. Eu nunca tinha visto na minha vida tantas vacas dando leite ao mesmo tempo. Rafaela pergunta se ele já viu como Jeremias cuida daquelas vacas. Giuseppe diz que sim. Rafaela pergunta se ele já viu os cuidados que Jeremias tem com o leite. Ele diz que sim, ele está vendo todos os dias. Rafaela pergunta se ele acha que vai ter competência para lidar com tudo isso, se tudo isso cair nas mãos dele. Pelo amor de Deus, Rafaela, pelo amor de Deus, eu não quero nem pensar nisso, mas tem que pensar, você vai herdar tudo isso sozinho. Giuseppe diz que isso assusta ele só de pensar. Rafaela pergunta o que ele fazia lá na Itália. De tudo um pouco, menos trabalhar com café e vaca. Então pelo visto você vai estar bem arranjado aqui com o tio Jeremias. Giuseppe pergunta, e ela? Rafaela diz com segurança que ela vai transformar o que Jeremias está dando para ela numa fortuna maior do que a dele. Enquanto você estiver aqui enterrando todo esse império que ele vai deixar nas suas mãos, eu vou estar construindo o meu. Melhor você tomar um banho, está fedendo. Giuseppe diz, você não me conhece, falsa Berginazzi. Eu sou verdadeiramente neto do pracinha brasileiro. Jeremias pede para Otávio ficar trabalhando com ele. Fazendo o que, tio? Jeremias diz, ajudando Giuseppe, como o teu pai me ajudou. O tio tá decepcionado com ele, né? Jeremias diz que decepcionado não, ele só não tem a confiança de deixar as coisas na mão dele. Otávio diz que Giuseppe não sabe nada de nada, né? Jeremias diz que Giuseppe sabe disso. Otávio diz que Giuseppe não tem jeito nem para lidar com os empregados. Ele sempre foi empregado, pobrezinho. Judite vê Giuseppe triste e pergunta que carinha é essa? A prima Rafaela, ainda bem que eu não conheci ela lá na Itália. Judite pergunta por que ele está falando isso. É que ela falou que eu vou enterrar a fortuna do tio, imagina? Judite diz que Rafaela não está se aguentando de dor de cotovelo porque Jeremias foi encontrar ele lá na Itália. Coitado, eu até fiquei com pena quando soube da história da pobre. Giuseppe diz que Rafaela falou que ele fede e pergunta para Judite se é verdade isso. Judite mente e diz que não e que um paninho não ia fazer mal para ele. Giuseppe diz que ele andou muito por aí nesse maledito calor, pois então vai tomar um bom banho para sentar na mesa para jantar. Ele diz certo. Sabe, Judite, eu lhe quero bem. Giuseppe dá um beijo no rosto de Judite. Judite sorri envergonhada e Giuseppe começa a cantar em italiano para ela. Ela diz, nossa, esse daí puxou ao tio mesmo. Marcos comenta com Bruno que ele estava olhando para o filho dele no berço e deu um aperto no peito dele. Bruno pergunta por quê. Porque se eu for condenado, eu não vou poder ver o meu filho andar, falar, eu não vou poder curtir o meu filho. Bruno manda Marcos parar de pensar nisso. Eu tenho que pensar, pai. Bruno manda ele não sofrer antes do tempo. Marcos pergunta quais são as chances dele de escapar dessa.
Como é que eu vou saber, meu filho? O doutor Valfredo garante que vai te livrar dessa, mas só na hora que a gente vai saber. Eu não quis matar o maledito, você sabe, pai, não era minha intenção. Bruno diz que os jurados é que vão ter que acreditar nisso. Marcos afirma que ele vai encarar essa. Bruno entra no quarto e vê Luana com o filho dele no colo, olhando para ele. Diz que ela fica mais bonita assim. Ela sorri e Bruno diz que é verdade. Luana deixa o bebê no berço e abraça Bruno na cama, dizendo que ela não sabe como passou tanto tempo longe dele. Bruno diz que é melhor eles esquecerem isso agora. Eu fiz muita besteira, não é mesmo? Ele diz que ela fez mesmo muita besteira. Mas agora eu estou nos teus braços e não vou sair daqui mais nunca. Bruno lembra a Luana que ele tem que registrar o filho deles, só que ele ainda não tem nome. Luana manda ele colocar um nome do bebê, mas você ficou de botar. Ela diz que ficou, mas ela fica com medo de que ele não goste. Ela queria que ele tivesse o nome do pai dele. Bruno diz que isso é besteira, o nome dele não. Ela diz Bruno Berdinazzi Mezenga Filho. Bruno diz Epa Berdinazzi não. Luana com raiva diz que então ele põe o nome que ele quiser. Bruno manda ela colocar o nome que ela quiser, mas ele não quer o nome dele, muito menos Berdinazzi. Luana pergunta por que, se ele é Berdinazzi e ela também é. Ele diz que sabe, mas ele sempre renegou esse nome. Mas eu não renego não. Está bem, você tira o Bruno e deixa o Berdinazzi. Luana pergunta se ele jura. Bruno diz que mais tarde, quando o bebê crescer, ele escolhe se ele assina ou não esse nome maledito. Luana diz que ela vai ensinar ele a assinar o nome. Ele diz que se não for Bruno, como não vai ser, Luana diz que poderia ser Felipe. Ela acha Felipe tão bonito. Bruno pergunta por que Felipe? Porque Giacomo você não iria gostar, né? Porque é o nome do meu pai. Bruno diz que Felipe está ótimo e que só está faltando ela querer colocar Jeremias, né? Luana pergunta para Bruno se ela pode ligar para a fazenda dele para avisar para a Judite que nasceu o filho dela. Bruno diz que pode. Ele vai saber que fui eu que te encontrei. Judite atende o telefone na casa de Jeremias e reconhece a voz da Marieta. Ô, minha Nossa Senhora, onde é que você tá? Ela diz que está em Ribeirão Preto. Ah, não me diga que você voltou para a casa dos Mezenga. Eu voltei, dona Judite, e eu estou lhe ligando para dizer que nasceu o meu filho. Judite fica feliz e diz bens a Deus e pergunta se é menino mesmo. É um menino, dona Judite, e vai se chamar Felipe Berdinazzi Mezenga. Judite pergunta se eles vão deixar ela colocar o nome dos Berdinazzi nele. Mas já deixaram, dona Judite, e você avisa o tio. Tá bom, aviso sim, Marieta, e obrigado por você ter ligado. A gente estava aqui tudo com o coração na mão, Marieta. Tchau, Marieta. Judite chega perto da mesa e Jeremias pergunta quem era. Judite diz que ele não vai acreditar. Era a Marieta. Jeremias diz a Marieta. Rafaela, invejosa como sempre, dá aquele olhar de cobra com raiva. Judite diz é. Jeremias pergunta se a Marieta falou onde ela está. Judite diz que ela falou. Ela está lá em Ribeirão, na casa dos Mezenga, com o filho dela nos braços. Jeremias faz cara feia. Rafaela diz nasceu o filho dela? Judite diz que nasceu. Jeremias diz que ele não quer nem saber. Judite diz que o filho dela vai se chamar Felipe Berdinazzi Mezenga. Jeremias diz com um brilho nos olhos. Berdinazzi? Mas aquele maledito deu o meu nome pro filho dele? Não, ele deu o nome da mãe dele. A Marieta não é Berdinazzi? Rafaela joga o veneno dela e diz para Jeremias que é mais um herdeiro dele. Jeremias diz que aquele maleditinho poderia até se chamar Jeremias, mas ele nunca vai levar nada de lá. Ela diz, mas a Marieta não vai levar? Jeremias diz, não, nunca. Ela escolheu o caminho dela quando voltou com aquele um. Giuseppe pergunta para Otávio e Rafaela o que está acontecendo. Otávio diz, pelo jeito você vai herdar tudo dele sozinho, italiano. Rafaela diz, e sem ter movido nenhuma palha, não é? Giuseppe olha de cara feia para Rafaela. E Judite diz que parece que ela ficou feliz com isso, né? Rafaela diz que ela não herdou nada, mas a Marieta também não. Otávio diz, imagina, você vai levar a fazenda dos Mezenga para você, Rafaela? O tio Jeremias sabe por que ele está me dando aquela fazenda, Otávio. Otávio pergunta para Judite o que Rafaela quis dizer com isso. Eu não faço a menor ideia. Giuseppe pergunta se não é por causa da dona Gema.